galera, bom dia! Estamos aqui em mais um podcast Psividas. Mais uma vez aqui com a minha parceira maravilhosa Morgana Amaral, psicóloga, especialista em bullying. Escreveu um livro aí recentemente falando sobre essa temática muito importante nos dias atuais. Deixa eu me apresentar para vocês também. Meu nome é Gisele Martins, atualmente na Polícia Civil e também trabalhando com constelação familiar e terapias alternativas, sempre em busca de elevar o ser humano à sua melhor versão. Hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, Liliane Diniz, enfermeira, trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na ala de pediatria, e ela faz um trabalho lindo de atendimento humanizado a crianças. Então a gente vai ter um bate-papo aqui super legal, falando sobre essa recepção dessas crianças nesse ambiente hospitalar. A gente vai trazer também demandas de constelação voltadas para essa criança e também voltada aí para a área psicológica, para a área emocional de pais e também dessas crianças. Morgana, a palavra é contigo agora. Olá, galera, seja bem-vinda. A gente já sente até saudade, né, Gisele? Com certeza. A Gisele já virou figurinha, então assim, ela é só ser majoritária, ela manda nesse programa agora, só queria dizer. É a melhor consteladora que existe, inclusive já fez no meu filho, irá fazer novamente em outro filho, porque a gente é dessas, entendeu? E assim, a gente só traz pessoas que a gente acredita. Para você ver, eu nem conhecia essa moça tão linda e a gente já trabalhou quase no mesmo ramo, assim. Eu já fui do Andaraí, já trabalhei no Lourenço Jorge e a gente vai ter uma troca experiencial aqui. O que eu queria também dizer que eu tô criando um curso, o melhor curso do Rio de Janeiro que vocês vão ter, que é o Instituto de Psicologia. E a gente vai ter, que é o IAP Psi Plus. O que ele se trata? Da instituição que vai aglobar muita gente que hoje não tem tempo para fazer terapia, que não consegue, e a gente vai ajudar você a sair das suas crenças, libertar vocês dos seus nós emocionais, de vocês poderem. Então a gente vai ter os melhores. Gigi já está convidada para o primeiro e o segundo episódio, e eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, siga, compartilhe, eu vou deixar com vocês assim que sair o site, o link, tudo aqui para que vocês possam seguir. Vai ser transformador e a nossa missão hoje é trazer para vocês um diferencial que o mercado ainda não trouxe. É poder a psicologia alcançar todas as pessoas que hoje necessitam e não conseguem ter. Seja por acesso, seja por crença, seja por dificuldade financeira, a gente vai fazer um trabalho lindo e transformador. Então siga, seja com a gente. Gente, hoje eu quero dizer para vocês que além dessa novidade que eu estou trazendo, a Gi também montou, né, Gi, o seu pod. Conta aí para o pessoal. Na verdade, a gente está num projeto aí, né, que a gente pretende conduzir aí um podcast com convidados maravilhosos. A gente começa, eu sempre digo, né, que sozinho a gente até chega, mas acompanhado a gente chega mais rápido e a gente chega mais preparado. Eu sou da política e da mentalidade que a gente faz jogo de multiplicação na vida das pessoas. A gente, para entrar na vida de alguém, a gente tem que trazer algo que essa pessoa possa ser melhor. E a Morgana abriu essas portas para mim. E a partir dessa parceria com a Morgana, a gente vem trazendo outras pessoas, abrindo portas para as outras pessoas, porque a gente entende que é sobre isso. É sobre ela transborda o conhecimento que ela tem na minha vida, eu transbordo o meu conhecimento na vida dela, e a gente junto, a gente transborda conhecimento no mundo, a gente transborda com a Lili. Todos nós passamos aqui por uma formação em constelação familiar, vivemos experiências muito ricas nesse processo, e a gente consegue convergir em cada um na sua missão, cada um naquilo que é bom, na sua expertise, e a gente consegue unir esse conhecimento para trazer algo de bom para quem precisa, né,
se transformar, precisa olhar para suas feridas, a gente precisa olhar para a infância, a gente precisa construir algo a partir da infância que impacte futuramente nas próximas gerações. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E agora, Lili, se apresente para nós. Chegou minha vez. Estamos ansiosas por te conhecer, Lili. Se apresenta pra gente. Eu me chamo Liliane Diniz, como a gente já falou, sou enfermeira. Atualmente trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Escolhi a enfermagem ainda muito jovem, né? Antes ainda da maioridade. E a partir da enfermagem que eu alcancei realmente muitos lugares. Vim de uma família muito humilde, uma família que nenhuma pessoa ainda da minha família tinha nível superior. E eu sempre muito determinada, né, a mudar a vida, a buscar o melhor para mim, o melhor para as pessoas também. Sempre acreditei na minha missão em contribuir com o mundo de alguma forma. E eu sempre enxerguei que isso só seria possível a partir da educação. Vim de escola pública, estudei escola pública a vida inteira, sonhava com o concurso, sonhava, né, em ter o meu tão esperado emprego garantido, né? Sim. E alcancei isso a partir do meu empenho, da minha dedicação. Os meus pais me ofereceram lá o que eles podiam dentro da condição deles. E eu fui atrás do que eu queria e do que eu acreditava. E hoje eu falo que eu me tornei quem eu sou a partir das oportunidades que a enfermagem me ofereceu, aos lugares que eu consegui estar, às pessoas que eu consegui conhecer, trocar, saber das histórias, né? Então, nessas trocas que realmente eu fui me tornando quem eu sou e quero cada dia mais, né, compartilhar das minhas vivências e também aprender com o próximo. Inicialmente, eu trabalhei num centro cirúrgico. Essa é a minha área de atuação e de experiência. E há mais ou menos uns 5 anos eu tive uma doença que me tirou do meu trabalho. Então, um dia eu estava bem, treinando, estudando, malhando, trabalhando, a vida perfeita, e no dia seguinte eu não consegui levantar da cama. E aí, assim, isso foi uma fase bem impactante para a minha vida, assim, e foi também um divisor de águas, porque ali eu entendi que, para mim, até então, o cuidar era muito fácil, mas o ser cuidada não era tão fácil assim. Sim, perfeito. Porque, assim, foi um período um pouco mais prolongado do que eu imaginava e esperava, até porque você pensa assim, pô, eu cuido da alimentação, eu treino, eu trabalho, a cabeça tá boa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sim. E, de repente, você adoece, a cabeça dá uma virada. Dá uma virada. Aí você fala assim, opa, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Não tô preparada. E não estava mesmo, assim, não estava. Foi um período de muita aprendizagem, mas foi um período também que me fez crescer também demais. Sim. E aí eu me perguntava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Aí eu, não, peraí, pra quê? Pra quê? Sim. O que o senhor quer de mim daqui para frente, né? O objetivo. O objetivo, né, dessa fase. E aí, aos poucos, eu fui me entendendo, me conhecendo mais. Eu realmente estava numa batida muito corrida de trabalho, e aí eu acho que era aquele tempo que eu precisava para... Opa, peraí, olha para dentro, né? Olha como que o inconsciente, né, Gisele, fala, porque, assim, o que a gente... procura muito, por eu ser terapeuta comportamental, muitas vezes eles não acreditam no inconsciente, mas eu abraço todas as terapias, eu ando em todas elas, eu transito até naquelas que não têm validade científica, e as pessoas falam, eu falo, o Dorflex tem validade científica e não corta uma dor de cabeça. Então, assim, existem coisas que funcionam, outras que não funcionam, e eu acho que todas as terapias são muito válidas. O que acontece é que a gente realmente tem um lado que não tem como, depois de 15 anos, 17 anos nessa estrada, vendo que o inconsciente nos sabota. Porque o que eu precisava naquele momento era parar, né? E eu tava numa batida, que nem eu falo, uma locomotiva andando e eu querendo parar, meu corpo querendo parar. O que eu fabrico? Uma doença. E aí nessa doença, né, Gisele, fala muito também, muito da constelação, porque assim, quantos traumas, porque vem de uma família, assim como nós aqui, porque assim, a gente não encontra os opostos, sempre é muito os próximos, que vem de uma família que teve que lutar muito para chegar onde chega. E chega um momento
momento que você escala na sua vida e você paralisa. E você fala assim, tá, eu fui, minha família ficou, meus irmãos ficaram, eu resgato, eu vou sozinha, eu me sinto excluída, né? A constelação explica muito isso. Eu me sinto excluída, então para me pertencer eu tenho que ficar nesse lugar. Então é muito dessa questão da gente poder entender o seguinte, o que eu preciso fazer daqui para frente para recalcular a rota, né? E eu acho que foi nesse momento que você encontrou a sua dor e a sua maior salvação, né? Sim, e aí às vezes eu ficava assim, minha vida parou. Naquela fase da rebeldia, assim, da negação, minha vida parou, como é que é isso? Assim, aqueles questionamentos. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, minha vida não parou. O meu corpo tem trilhões de células funcionando. Eu tô aqui. Exatamente. Eu tô aqui e tô por um período. E a qualquer momento tudo vai voltar à rotina de antes. E aí, Liliane, né? Que é isso? O Elton Euler, ele fala uma coisa muito interessante que, cara, eu peguei muito pra mim. Ele fala assim, o que foi que você não olhou na tua vida, na tua história, que fabricou essa doença em você? Essa doença nada mais é de um lugar normalmente voltado para relações que você não olhou. Seja a sua relação consigo mesmo, seja a sua relação com o teu sistema familiar, seja a sua relação com o seu trabalho, seja a sua relação com a sua história, porque a constelação familiar vai dizer o seguinte, a gente tem uma coisa chamada lealdade parental ao nosso sistema. Se a gente vem de um sistema, você vem desse sistema, eu venho desse sistema, Liliane vem desse sistema, então a gente consegue alcançar o que eu estou falando se eu venho de um sistema onde as pessoas precisaram lutar muito para sobreviver, fatalmente eu venho para a vida lutando como um guerreiro, e o guerreiro ele se machuca, ele sangra, ele tá sempre ferrado. E segue, né? E segue. Só que isso é crença, porque eu posso alcançar os mesmos lugares sem tanta luta. Afinal, a minha ancestralidade já lutou por mim, para que eu tivesse a vida e uma vida com mais possibilidade do que eles tiveram. A nossa ancestralidade já lutou para comer, para sobreviver. Hoje a gente pode fazer um pouquinho diferente e viver, e ser abundante, em fazer as coisas de uma maneira que a gente não precisa se machucar tanto. Então a gente consegue contornar os obstáculos. Só que quando eu venho para a vida, olhando para esse sistema, sendo leal, querendo pertencer a esse sistema, que é a lei do pertencimento que a constelação tanto fala, eu me sinto obrigada a repetir o mesmo padrão. A minha família é uma família inteira de funcionários públicos. E como que eu venho para a vida? Eu venho para a vida tendo certeza absoluta que o melhor caminho para minha vida era ser funcionária pública. E hoje eu entendo que eu deixei para trás uma carreira na advocacia muito promissora, que eu poderia estar num lugar muito melhor. Um lugar de empresário, um lugar muito melhor. Por quê? Eu ouvi de um amigo meu, advogado, que se formou junto comigo, Vinícius Gonçalves, um beijo, ele vai vir pro podcast com a gente também, falar sobre a história dele, que é linda. E ele falou, Gisele, eu cheguei num nível que eu tenho duas certezas. Ser funcionário público me tira da pobreza, ou seja, eu nunca vou ser pobre. Eu vou ter meu plano de saúde, meu carro, eu vou poder viajar no final de semana, nas férias. Mas ser funcionário público também fecha a porta da riqueza. Porque eu jamais vou ser rica sendo exclusivamente funcionária pública. Sim. E o que o funcionalismo público procura? A segurança. E quem é a segurança da gente? A mãe,
Exato. Então, assim, a Gisele deu um exemplo muito bom, a gratidão por você compartilhar, porque, veja bem, a partir do momento que ela é criada dentro de uma medida sociosegurança, educativa sociosegurança, o funcionalismo público, para os nossos pais e para a nossa geração, ainda é um mito que existe segurança, mas também existe um teto, que daqui você bate e não volta. Exato. E aí você, às vezes, tem tanto para transbordar, aí o que a gente vê muito dentro do funcionalismo público, que eu falo assim, são pessoas que passaram por todos os abusos. Todos os abusos que você possa imaginar, um funcionário público passa. Só que ele segura. Porque ele tem a questão do abuso ali, mas ele tem a questão da segurança. Então, é um equilíbrio entre dar e receber. E a gente precisa entender isso. E a Gi, ela é uma pessoa transformadora, porque além dela transformar a vida das outras pessoas, ela transforma a dela. A cada minuto. E ela me encanta, essa baixinha linda. Quem não se encanta com ela? Porque ela, na verdade, ela mostra uma diferença que ela pode pertencer tanto ao funcionalismo, como ela está criando o equilíbrio e entre dar e receber e equilibrar. E a nossa convidada falando sobre a questão do paralisar ela, né, Gisele, traz muito isso. E aí, como é que você conseguiu sair dessa parte? Boa, isso que eu ia perguntar. A gente está curiosa. E aí nessa etapa, assim, né, desse adoecimento, eu pensava assim, cara, e se eu morresse agora? O que eu fiz pro mundo? Será que eu falei para o mundo exatamente aquilo que eu vim para dizer? Beleza. Será que eu já deixei meu legado, minha marca? Assim, e o que eu fiz também fora da minha caixinha? Sim. Crescer, eu cresci contribuir. Porque aquela Liliane lá que escolheu a enfermagem com 16 anos, ela já sabia o que ela queria, e ela foi atrás e chegou onde ela queria. Meus pais não podiam pagar curso preparatório, eu comprava as apostilas, a gente não tinha tanto acesso assim à internet, né? Então comprava as apostilas, estudava em casa, e nada para mim era um sofrimento, não. Eu achava o máximo aquilo, estava indo atrás dos meus sonhos. Só que ali naquele momento eu comecei a repensar, cara, realmente eu alcancei o que eu queria. Inicialmente a nível técnico, eu consegui fazer meu nível superior, sabe, não como eu queria, sonhava com a universidade pública, sonhava com a UERJ, não entrei para a UERJ, mas a partir da UERJ eu paguei, né, o meu nível superior, que eu também sonhava, que eu também almejava como algo melhor, como novas possibilidades, como possibilidades melhores, e realmente foi. E aí, nessa fase, eu falei assim, tá, mas e aí agora, Liliane? Se tu morresse hoje, você ia morrer feliz? Assim, satisfeita em dizer assim, não, eu cumpri o meu papel, eu desci ao mundo e eu falei aquilo que o mundo precisava ouvir pela minha voz. Sim. Não. Perfeito. Aí não. Eu sei dos meus valores, eu sei dos meus compromissos, eu sei quando eu estou no meu trabalho, como eu cumpro, como eu faço, com que capricho, com que profissionalismo, mas não é só isso. Se eu morresse hoje, eu ia morrer insatisfeita, eu ia morrer achando que eu não entreguei a minha voz. E aí eu comecei a refletir, não, aquela minha missão do voluntariado, que eu também sempre quis fazer, sempre foi ficando de lado, vai ser agora. Porque já que eu não morri, eu vou transformar vidas. Melhor eu tenho que fazer. Além do meu compromisso, do meu trabalho, da minha casa, da minha família, né? Eu quero outros, né? Eu quero alcançar outras vidas e que não seja em troca do dinheiro. Sim. Eu quero, sabe, sentir isso, viver isso. E aí comecei também a pesquisar. Eu falei, tá, mas e aí? Vou fazer o quê, né? A partir do que eu vou me doar para alguém? Sim. Que seja uma vez no mês, uma vez na semana. E aí, né, nada é por acaso, eu encontrei um curso de palhaçaria hospitalar. Nossa, que legal. Eu falei, uau! Puxa! Uau! Peraí! É tão legal! Tá no meu ambiente, eu acho que eu vou ter um pouquinho, né, de facilidade de entender aonde eu tô entrando. É um outro olhar que eu nunca tive, que eu não imaginava. Vou lá ver esse negócio, como é que vai ser. Será que eu vou aprender a fazer mágica, fazer, né, gracinha para os outros? Vou descobrir o meu bobo, Pois é, meu arquétipo do bobo. Aí imaginei eu que seria isso. Fui eu para tal aula de palhaçaria, acho que em 6 meses de curso, mais ou menos, final de semana, enfim.
E aí cheguei lá e descobri que o palhaço, ele não representa. O palhaço, ele é. Então, ele é aquilo ali. Aquele nariz vermelho é o nariz vermelho do choro, daquilo que ele perdeu, daquilo que não foi como ele gostaria. Nossa, que lindo, adorei E isso. a cada aula eu ia falando assim, meu Deus, eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar isso aqui. Significado. Que eu encontrar o meu palhaço era eu encontrar a minha criança. Então, assim, foram diversas aulas em quem foi a criança, Liliane? Como ela se comportava? O que ela gostava de fazer? Então, vai lá. Então, a próxima aula vai ser o seguinte, vocês vão buscar as fotos antigas e você vai observar as suas fotos de criança, como você era, como você se vestia, vai tentar lembrar daqueles dias. Gente, assim, foi para a fase que eu estava passando, assim, Reencontro. fantástico o meu reencontro. Trabalhou a criança ferida, né, José? Exato, eu ia falar sobre isso. Você falou sobre, a gente estava falando sobre a questão do serviço público, da segurança. A gente tem duas figuras aí que são fundamentais. A figura da mãe, que é a que nutre, de 0 a 7 anos, essa criança é só mãe, porque ela precisa dessa nutrição, ela precisa estar pronta para enfrentar a segunda etapa, que é o segundo centênio, de 7 a 14, onde normalmente é o pai. De 7 a 14 é o pai, é aquele que leva para a vida. Quando a gente vai buscar, talvez inconscientemente, um serviço público, porque tem a tal da segurança, mas também tem os limitadores, tem as dores que isso nos causa, eu ouso a dizer que teve algum probleminha de segurança lá atrás, nessa infância. E quando você passa por um processo de adoecimento que te paralisa e faz você começar a questionar qual o meu lugar nesse mundo, é como se você estivesse exercitando a força que vem do seu pai. Porque é o pai que vai dizer, vai lá e faz acontecer. É o pai que vai fazer a ponte da segurança que a mãe trouxe lá do primeiro centênio para o futuro do sonho que você busca. E quando você me diz, Gisele, eu fui lá, eu fiz, eu paguei o preço, eu me alegrei, eu fui grata, eu não sofri, inconscientemente você está dizendo para mim que você teve pai. Sim. E que esse pai, dentro das limitações dele, e aí a gente, em homenagem ao Dia dos Pais, que foi no domingo, a gente não pode deixar de trazer esse recado. A função, como é tão importante na vida de uma criança, seja o pai, eu falo assim, pode ser um pai deficiente, um pai mais ou menos, um meia boca, um pai que seja da maneira que você queira levar. Ele é fundamental na vida do seu filho, independente das escolhas. Tem pai que faz alienação, tem pai que realmente repulsa os filhos, mas qual é a função? A mãe ajudar o filho a se proteger desse pai também. Não a se... Porque a gente hoje está numa sociedade que, assim, incomodou... vamos se afastar, tá tóxico. Exclui. Vamos exclui porque é melhor. Aí exclui de um tio que é grosso, ogro, aí eu exclui um pai que muitas vezes não sabe falar com o filho, sai desse computador, você não sabe fazer isso. E aí a mãe acha que ele tá sendo muito grosso e ela não é assim, já que ela trabalha, ela é a provedora, ela que faz. Por que ela não trata o filho dela assim e esse pai vai abusar desse pai? Calma, entende o seguinte... Ele vai deixar traumas, independente se ele for ausente ou ele for presente na vida dos seus filhos. A questão é você ensinar ao seu filho a se proteger e a ser vigilante. Infelizmente, é essa a realidade. O que a gente vê muito hoje, até suicídio, crianças, você trabalha na área de hospitalar, você vem vendo esses números agravando mais, é porque as crianças estão sendo muito super protegidas de traumas que, na verdade, a vida vai deixar. E se você protege o seu filho até os 7, 14 anos, que eu falo, eu gosto de usar até os 12. Dos 4 anos aos 12 anos, se você protege esse filho não cria recurso para a vida. E aí é na escola que ele vai sofrer muito bullying, por isso que eu escrevo. É na vida adulta, quando ele escolher um parceiro para ser sócio, seja o que for, vai abusar emocionalmente. Quando eu for escolher meu primeiro parceiro de vida, seja homem ou seja mulher, seja qual o papel que eu seja, eu vou escolher esse parceiro
parceiro para ser um abusador, porque eu não aprendi a me defender. Eu nem sei o que é abusador, essa é a verdade. E aí eu deixo entrar aquilo como se fosse uma questão assim, nossa, isso é novo, esse homem tá cuidando de mim, entendeu? É a primeira romantização que a gente faz. O homem briga, o homem diz, fala da tua roupa, e aí tu fala, nossa, que lindo, ele me ama. Ele me ama. Exato. E aí a gente vai engolindo sapos. Assim como quando a gente tem uma mãe que super protege ou um pai, independente dos traumas, e a gente escolhe uma profissão, é devido aos traumas que a gente vivenciou, seja pelo pai ou seja pela mãe. Ou seja, pela história que foi enfrentado com você pelos tios, pelos avós, porque existe uma rede de apoio também. E hoje a gente engloba até os cachorros, até a babá, até a escola. Todos são responsáveis por uma criação de uma criança. E todos vão deixar marcas. É isso que a Gisele tem falado, né, Gisele? Na verdade, corroborando com o que a Morgana falou, a gente falar sobre superproteção, quer estragar uma criança, faça tudo o que ela quer, não diga não, faça ela entender que ela vai agir e você vai consertar as consequências da ação dela. Evite que ela se frustre. Seja ausente emocionalmente, seja presente de corpo e ausente de alma emocionalmente para essa criança. Todos esses comportamentos de superproteção vão fazer essa criança beirar a delinquência, beirar a dependência, beirar a sua pior versão. A gente hoje vive uma geração que, por ter sido ferida demais no passado, veio para a vida querendo fazer totalmente diferente. E a constelação sempre vai dizer que quando você quer fazer totalmente diferente, você vai cair no mesmo ponto que você tanto julgou e tanto criticou. O ideal é que a gente faça um pouquinho diferente. O ideal é que a gente olhe para os nossos pais como nem algoz nem super-herói, mas como pessoas humanas que erram como a gente erra, passíveis de erros e de acertos, e entendendo que dentro daquilo que eles tinham como condição de vida na época que eles eram crianças e adolescentes e jovens, eles foram o melhor que eles poderiam ser. Quando a gente adulto olha para esse lugar dos pais com esse olhar, com honra, a gente tende a vir para a vida com força, porque se você julga e você critica, você fica fraco. E se você honra e se você reconhece que eles foram os melhores que eles puderam dentro daquilo que eles tinham condição de ser, você vem forte e você consegue fazer um pouquinho diferente. E quando você entende que você pode fazer um pouquinho diferente, você entende que você vai mudar na criação do seu filho nesse ponto, mas nesse aqui, da disciplina, de exigir que ele exerça a cidadania dele dentro de casa, que é o primeiro lugar onde uma criança exerce a sua cidadania, você consegue impor os limites baseado em: eu entendo que meus pais me causaram dores, só que eu pego essas dores, ao invés de fazer com que elas me matem, me sabotem, me persigam, eu uso essas dores para aprender com elas e me potencializar com elas e transbordar no mundo algo que seja bom, agradável, ecológico para todo mundo. E aí, com esse gancho, Lili, eu vou te chamar Lili, tá? Claro. Eu quero que você me conte pra gente, pra mim, pra Morgana, como foi o seu encontro com a ludoterapia, como é o seu trabalho nos hospitais atendendo crianças que chegam lá vítimas, né? E aí eu quero que você me diga vítima de quê? Como é esse trabalho humanizado que você desenvolve lá no Hospital Pedro Ernesto. Isso. Então, como eu disse, a partir da palhaçaria, o meu olhar para o cuidado mudou, né? Eu passei a ter um olhar mais para além do técnico e do científico em si. Então, ali, eu comecei a enxergar que existe, sim, uma doença, mas existe, antes disso, um ser humano. Sim. E que ofertar um cuidado tecnicamente correto dentro, né, de todos
o que a ciência oferece, é óbvio, isso é imprescindível, né? Mas que, por que não também não oferecer um cuidado humanizado, lúdico? E aí, na verdade, assim, tudo começou com a mudança do meu olhar no meu ambiente de trabalho. Então, eu trabalhava no centro cirúrgico. Então, eu comecei a observar como era o comportamento das crianças quando chegavam ali. Porque antes eu me preocupo, o meu olhar era para o técnico. O técnico em que sentido? Para que tudo estivesse ali à disposição para quando aquela criança chegasse. Para que aquela cirurgia não fosse suspensa, porque faltou algum material ou porque deixou de fazer alguma coisa. Então, o meu olhar era muito do prover. Do externo, né? Muito do externo. Eu cuido, eu tiro o dou, eu deixo suas necessidades básicas, porque quem trabalha na área da saúde é muito isso, a nossa preocupação fica tão voltada para as necessidades básicas que a vida precisa, que a gente esquece que existe o interno. Existe uma criança sangrando, existe pai sangrando. Isso, existe uma mãe ali com medo, porque eu falo assim, quando você pensar numa cirurgia amedronta qualquer pessoa. Sim. Por quê? Porque ela te leva a sensação de morte. Sim. Que a maioria fala assim, eu não sei se eu vou voltar. Sim. A anestesia. Né? A anestesia, ela te tira, vamos dizer assim, da consciência e da vida, né? Para a maioria das pessoas, a sensação é essa, o relato é esse. Então, eu comecei a observar, cara, se é traumatizante, se é assustador para um adulto e para uma criança. Sabe, o que ela sente? Mas ainda que ela não tenha um cognitivo desenvolvido o suficiente para entender de fato o que está acontecendo ali, mas e naquele ambiente? O que é próximo do universo dela? O que ela conhece ali naquele ambiente? Nada. Perfeito. E aí eu comecei a pesquisar mais, a estudar mais sobre a criança, as áreas do desenvolvimento da criança, as faixas etárias, as doenças em si, quais as cirurgias que aconteciam ali, no meu próprio ambiente. Eu falei, cara, eu tô aqui. Exato. E se eu tô aqui, é aqui que eu vou florir. Se eu tô aqui, é aqui que eu vou dar o meu melhor. Perfeito. São para essas pessoas que já chegam aqui. Fazem parte da minha vida. Fazem parte da minha vida. E eu sempre também pensei muitos dias assim, na questão de você honrar, sabe? Para mim, assim, não tem essa, eu sou funcionário público, eu vou chegar ali, eu vou fazer o meu, vou virar as costas e vou embora. Perfeito. Não, eu tô ali, eu vou honrar esse lugar. Eu vou servir ao próximo, porque aquele próximo hoje é um desconhecido, amanhã é um familiar meu. Perfeito. Como eu gostaria que esse meu familiar fosse cuidado, fosse recebido. Então, não importa se, sei lá, tô cuidando da Gisele, ela tá num momento em que ela tá totalmente entregue. Vulnerável. Um centro cirúrgico você entra sozinho e você sai sozinho. Exatamente. Então, a gente costuma dizer que a enfermagem são os olhos do paciente num centro cirúrgico. Eu acho que é um pouquinho mais, Lili. Eu falo assim, sem a enfermagem os médicos não existiriam. Sem a enfermagem, a engenharia não funcionaria de forma alguma no hospital. Porque é ele que controla a entrada da medicação e a saída da sua melhora. Então, é do início ao fim. O médico vai lá e prescreve. Mas quem faz todo o outro autocuidado é a enfermagem. E ainda como é desvalorizado essa parte no na nossa saúde pública. A gente precisa sim falar sobre isso. Porque, na verdade, assim, quem fica com o paciente do início ao fim, 99% dos casos, não que o médico não faça, tá? Mas ele é mais um visitante do que um cuidador. E quem é ao lado do paciente. Exato. E por mais, e hoje eu quero dizer para você, e por mais enfermeiros igual você, porque você traz a tua história mostrando o seguinte: eu comecei como um operário, eu fui lá, peguei, me abracei, fui embora, fiz. Chegou um momento que eu tive que parar. E eu comecei a transbordar quando eu olhei de dentro para fora. E foi num curso de palhaço, olha que legal. Eu falo, gente, não existe. Você entrou aqui, entrou ali, sentiu vontade, se joga. Se joga. Permita, né? Porque assim, eu falo, hoje para mim conseguir estar nos melhores terapias, nos melhores conceitos que eu tenho hoje, é porque um dia eu me joguei em qualquer lugar que podia me dar. Eu tinha sede de conhecimento, e o que você mostra é sede de conhecimento. O que faz a vida da Gisele transformar e transbordar é sede de conhecimento. E qual é o nosso papel aqui? É uma motivar a outra. E em vez em quando adiante. Exato. E uma vai acabar, um momento ou outro,
traumatizando, batendo em traumas, fazendo. E aquela questão, a diferença é que quando a gente assume nosso eu adulto, a gente ressignifica. Não é tão a intenção. Fala mais do outro do que de você quando o outro me bate, né? O outro tá ali gritando por uma dor, mas ele tá falando muito mais dele do que o terceiro ou do médico, porque quantas dores ficam ali. E aí, como que o seu olhar começou a transbordar nesse lugar ali? A partir dessa vivência, assim, da arte, o cuidar através da arte. Adorei. Não me esquecendo enquanto enfermeira, não é isso. Assim, em alguns momentos eu até confesso que eu me questionava. Mas Liliane, o que você está fazendo, sua louca? Você está saindo da rota. Eu acho que não é por aí. Então, assim, fazendo um papel que não era seu, né? Exato, muitas vezes. Isso não é o papel da enfermagem, gente. O papel da enfermagem é calcular remédio, você tem um bisturi, você tem isso, tem aquilo. Toda parte tem ali a tua parte mecânica. Saiu dessa parte mecânica, quem tá fazendo só a parte mecânica vai te julgar? Sim, e é exatamente isso. E eu mesmo, o primeiro julgamento partiu de mim, em alguns momentos, que eu falei, acho que eu tô perdendo tempo, eu tô me desviando, porque eu comecei eu quero me aprofundar mais, eu quero mergulhar mais fundo. E aí, tudo que era voltado para criança, eu comecei a fazer. Aí eu pensei em fazer yoga para criança. Não, antes de eu fazer o yoga para criança, eu precisava fazer o curso de formação de instrutora de yoga. Então, eu fiz 1 ano de instrução de yoga, nossa, depois legal, eu fiz yoga para criança, mindfulness para criança, então aprender a respirar, a usar as técnicas respiratórias para controlar a ansiedade. Então, isso aí são coisas que a gente deveria aprender realmente na infância, porque quando não adianta você chegar lá na fase adulta, um super profissional altamente capacitado, se você não tem controle emocional. De si mesmo. E isso aí é o que a gente mais vê. As pessoas estão preparando os filhos para serem excelentes profissionais. Mas não pessoas. Para ser pessoa. Na verdade, eu falo que a gente tem que mudar a educação, porque a escola, os pais também, não fazem filhos para ser colaborativos. E sim competitivos para um mercado que cada vez mais exige isso de você. Hoje um jovem, aos 19 anos, aí o pai fala assim, muitos pais chegam para mim e falam assim, mas eu com 19 anos trabalhava, meu filho não quer nada. Eu falo, hoje os filhos tardiaram, graças a gente que super protegeu. Exatamente. Eu tenho um filho em casa também, que está nessa fase. E eu posso dizer para vocês o seguinte, não é questão dele ser preguiçoso ou não. Na nossa época, se existia muita oportunidade, se permitiam. Hoje em dia, um jovem de 20 a 30 anos, ele tem que ter um currículo impecável, se ninguém deu oportunidade. E a gente vai para a periferia, se não tiver alguém para poder te dar uma oportunidade, para alguém abrir uma porta para você, você só é mais um naquele montante, no efeito manada que você tá. Exatamente. E aí você fica ali meio que sem saber o que fazer da vida. E vai chegar aos 30, aos 40, até você conseguir se bater, se agredir, se machucar, a ponto de você conseguir assim, agora eu consigo fazer algo da minha vida, porque eu fico tão perdido tentando solucionar, na fase que muitas das vezes era para estar namorando, na fase que era para estar muitas vezes casando, mas ainda não conseguiu nem seu ganho profissional. Exatamente. Então, se a gente não mudar as escolas, começar a mudar e a entender que colaborar e competir ele vai aprender de qualquer maneira, não vai existir uma educação ainda permissiva, não é nem permissiva a palavra, seria a educação mais assertiva que a gente precisa ter com nossos filhos. Outra coisa muito importante é a gente entender o seguinte, o que de fato qual é o papel da escola também, né? Porque outra coisa que daria 10 podcasts aqui, porque as escolas que eu escuto eu não sou obrigada a cuidar, mas a criança fica integral. Quando ela cria um mal-estar, é dentro da escola, é a escola que tem que olhar para aquele lugar, não é esperar o pai chegar em casa e falar, porque o lapso temporal daquela criança passa e ela até esquece. E aí é aquela questão, quando chega lá no hospital, que ele vai operar, se não tem uma enfermeira igual você, é um trauma que ele vai levar pro resto da vida. A gente vê muito traumas quando a criança vai operar a parte da fimose. E aí os pais não explicam, na cabecinha deles foi cortado, um negocinho ali que eu descobri outro dia que eu tinha, foi embora, foi pro espaço, acabou a minha vida. Ou seja, a mãe não tem preparo para falar, não tem habilidade. Muitas vezes os enfermeiros estão fazendo o seu papel, eu vim aqui para ser enfermeira, você foi enfermeira, e acaba não tendo esse olhar de cuidado. E a lutoterapia, ela é fantástica para tirar a criança desse sofrimento, dessa ansiedade
que muitas das vezes também é depositada pelo olhar dos pais. Os pais sofrem, a criança sofre, né, Lili? E as crianças também são muito assim, é uma coisa que o pai faz muito de uma forma inconsciente, sem né? perceber. Não vai comer? Vai ficar doente. Não vai, vou levar para o médico para tomar uma injeção. Então, às vezes, no dia a dia, os pais acabam fazendo isso. Criando gatilhos. Cria gatilhos, porque, de repente, quando realmente precisa estar no hospital, passar por um processo cirúrgico, a criança já está com tudo aquilo na cabeça dela e agora. E fora assim, até a culpa. O que eu fiz para estar aqui? Né? O que eu fiz de errado para estar nesse lugar? Então, a proposta da ludoterapia é quebrar essas crenças, né? Essas crenças e essa imagem mesmo do hospital como um hospital frio, um lugar de sofrimento, de dor. E a pergunta que eu sempre faço, o hospital é só lugar de sofrimento? Não. É de cura. É de cura, de vida, de renascimento. Sabe, imagina a alegria para uma mãe quando ela vê o filho nascendo, tendo os cuidados. Exatamente. Imagina o sentimento de uma pessoa quando ela recebe uma notícia que ela está curada de um câncer. Sim. Então, assim, é um lugar de diversos desafios. Sim, mas é um lugar também de alegria. É um lugar que a gente pode criar esse ambiente também, levar essa alegria para aquele lugar. Ele não precisa ser frio em sua totalidade. Então, eu acho que é a partir dessa virada que o ambiente hospitalar começa a mudar um pouquinho. Então, e até abrir espaço para que a arte possa ser levada até o hospital. Porque se o paciente não pode ir até a arte pode ir até ele. Então, hoje, lá no Hospital Pedro Ernesto, falando pela minha casa, né? A gente tem diversos voluntários que fazem esse papel, que levam essa alegria para esses pacientes. Então, a arte chega através da palhaçaria hospitalar, chega através da zooterapia, que são as terapias com os animais. Então, os cães, gatinhos. A Silveira começou assim, não sei se vocês sabem a história da psiquiatria moderna. Na verdade, quando a Nise começou, ela começou colocando os ambientes hospitalares, nos Estados Unidos já fazem muito isso, gatos, cachorros, porque cura. Imagina um idoso, a gente está falando aqui, mas imagina um idoso que ele já está sozinho, ele já fez uma família, e essa família já não tem mais aquele processo de tempo, de estar junto, que também está no seu processo de vida, e aí você encontra naquele momento, naquele bicho, aquele amor de entrega, que eu falo assim, os animais, eu sou fã, né, porque eu tenho um zoológico em casa. Eu acho que eu tô nessa fase, só queria dizer. Mas assim, os animais mostram muito essa questão da entrega, de dar sem precisar receber, né? Um amor genuíno, né? Exato, que eu acho que falta muito ainda na nossa sociedade, porque a gente saiu de ser pessoas de escravidão, de muitos abusos, mas saiu por um outro extremo, que é competição, quem é melhor, quem não é melhor, quem não é. Eu não tô mais aqui, eu tô aqui para disputar com todo mundo, eu quero mostrar quem é melhor, quem não é. E aí a gente esquece o seguinte, imagina se toda essa sociedade pensasse muito mais em colaborar, se a gente teria tanta miséria no mundo. Se a gente não conseguiria equilibrar. Não é eu ter que dar minha riqueza para o outro. Não é sobre isso. É questão de você poder fazer movimentos pequenos. Eu aprendi muito quando eu trabalhei no hospital. Até hoje, isso, para mim e para o meu marido, é uma coisa que a gente sempre faz. Dia de sábado e domingo, se a gente fizer almoço, a gente faz comida como se fosse para 40 pessoas. Vai 3 pessoas lá em casa, a gente faz para 40, pega quem tinha no final, distribui, porque é o que eu posso fazer agora no momento. E não era nem para estar falando isso, mas é poucas atitudes que mudam. Quando existe roupas, é uma comida, um alimento, uma roupa. É um brinquedo que todo ano eu troco do consultório. Todo ano eu troco todos os brinquedos. Pode me custar o que for. Para mim é uma troca eu poder dar um brinquedo para uma criança que muitas vezes não tem. Então, eu assim como eu faço um pouquinho do que eu posso, imagina se cada um pudesse fazer um pouquinho. Se cada um tivesse olhado a Lili, né? Isso. Assim, falar assim, cara, eu vou fazer um pouco mais do que meu trabalho pede de mim. Exatamente. Se todo o pessoal dentro da área da Polícia Civil tivesse uma Gisele que pudesse falar assim, eu vim até aqui, mas eu posso transbordar um pouco mais. Então, olha quantas coisas a gente pode falar. E eu vou dizer para vocês, cada uma que está aqui vivenciou e passou pelas suas dores, teve que parar em alguns processos, recalcular a rota, ver o que estava batendo, o que não estava, e para voltar novamente. E não pensa que por isso a gente é superado, a gente não tem mais traumas e crenças. Eles estão aqui.
A diferença é que a gente não deixa mais ele dominar a gente. E é isso que a gente quer deixar para vocês. Eles vão sempre existir. Eu não tô falando para você apagar, que você tem que pagar, principalmente quando a gente fala muito de perdão na terapia, né, Gisele? Sim. Que as pessoas acreditam que perdão é você perdoar o outro. Pagar, esquecer. Exato. E aí não é isso. A questão é você se perdoar, porque quando você paralisou, a primeira coisa que você fez, começou a se culpar. Na verdade, já vinha de uma autocobrança dentro daquele movimento de uma locomotiva, muitas cobranças. Você não tá fazendo, qual é a sua missão, propósito. A Gisele, ela é um exemplo do que é um propósito com quebras de padrões. Não é à toa que ela encontrou a constelação e hoje ela transborda, né, Gisele? Gente, eu tava olhando aqui a tua fala, Lili, e lá na pirâmide de Maslow, né? O que a gente vê hoje, a forma de criação e a forma de você se relacionar com o teu filho é focando sempre nas crenças de capacidade, né? Só que a gente esquece que a base dessa pirâmide são as crenças de identidade. Quem nós somos, de onde nós viemos, quais são os nossos valores, o que a gente quer deixar aqui para esse mundo. E a partir do fortalecimento dessa crença de identidade é que você quebra os ciclos repetitivos. Sim. É que você supera o luto quando você faz um pouquinho diferente do teu sistema familiar. Porque se você prospera, se você muda da periferia para um lugar melhor, fatalmente você vive um luto horroroso. Porque é como se você estivesse traindo a história do teu sistema. E as pessoas vão esfregar ainda isso na E você ainda é julgado por isso em algum nível. E se você não tem fortalecimento das suas crenças de identidade, você vai escorregar nessa casca de banana e você vai permanecer voltando em ciclos repetitivos de recomeço sem fim. Quando você trabalha as crenças de identidade, você consegue ter certeza da tua capacidade e mais, você consegue alcançar o merecimento, que eu acho que é a maior barreira que impede quem tem identidade e capacidade de ter vida plena. Eu sei quem sou, sei da minha capacidade, mas, cara, será que eu mereço? E quando conquisto, saboto o meu merecimento. Eu fiz mais que minha obrigação. Luta tanto para chegar que quando chega, doeu tanto a caminhada, não se divertiu na caminhada, que chega lá, questiona. Será que é isso aqui? Ah, tá bom. Vai para uma formatura, por exemplo, como já aconteceu comigo. Na minha formatura de polícia não foi ninguém. E ninguém das pessoas de apoio que você gostaria que estivesse lá, deixa bem claro. Porque pessoas tinham bastante, né? Porque foi tão doída a caminhada que chegou lá, eu falei, tá, me formei, e agora? E agora? E aí, quando você traz essa questão do por que um hospital precisa ser um ambiente hostil, triste, frio, é a mesma mentalidade que eu trago para a delegacia de polícia. Todo mundo tem preconceito em entrar numa delegacia. Todo mundo acha que vai entrar na delegacia e vai encontrar um brutamonte, grosseiro, estúpido, agressivo e que você vai ser super maltratado. E a gente vem com essa pegada de vamos transformar? Exatamente. Vamos transformar a mentalidade das pessoas com uma sementinha que a gente planta em cada atendimento que a gente presta. E é muito lindo de se ver quando alguém sai lá da delegacia e fala, nossa, eu nunca pensei que a delegacia fosse um lugar tão legal. Suporte. Com pessoas tão legais. E aí, isso o RJTV não mostra, não vai mostrar. Mas quando a gente consegue criar uma brinquedoteca numa delegacia com doação de brinquedos dos policiais que, por amor ao servir, pegam lá os brinquedos bons, muitas vezes bons dos seus filhos, e coloca na brinquedoteca. E quando uma criança vai lá, muitas vezes de uma comunidade, de um lugar muito carente, que nunca teve acesso a um brinquedo, e essa criança fica encantada com um cavalinho, sei lá das quantas, lá como já aconteceu, e ela fala, tia, eu posso levar esse brinquedo? Eu gostei tanto. E a gente pode dizer, pode levar, é seu.
Para você, toda vez que você olhar para esse brinquedo, você se lembrar que foi na delegacia com policiais que são marginalizados aí muitas vezes pela sociedade, pela mídia, que você encontrou esse presente. É quando vai um vendedor de bala lá vender bala de coco com a mãe e ele pede, uma criança de 7 anos e pede, eu posso levar um brinquedo pro meu irmão? E aquela criança sai dali com todas as balas vendidas, porque todos os policiais compraram aquela bala para ver aquela criança feliz, porque cumpriu a sua tarefa do dia. É exatamente o que vocês falaram no início, assim, a gente, cada uma no seu lugar, mas com o mesmo objetivo. É o mesmo objetivo que eu tenho dentro do lugar que eu ocupo hoje. É um hospital público, um hospital do SUS, que muitas pessoas chegam ali com aquele padrão, com aquele conceito de que vai chegar ali, vai ser maltratado, ou que vai ser qualquer coisa. No entanto, um hospital de ponta, que tem oferece um excelente atendimento, com diversas especialidades e tratamentos que você não encontra em qualquer hospital. E quem está ali, assim, digo pela minha experiência, pelos setores que eu já passei, assim, profissionais que se entregam realmente, que às vezes o paciente nem se dá conta, principalmente centro cirúrgico, o profissional ele não tem hora para almoçar, ele não tem hora para ir ao banheiro. Uma operação demora horas. É uma engrenagem que quem está aqui fora não tem ideia do que acontece lá dentro para que uma cirurgia de fato aconteça. Conferir validade, conferir minimamente, o olhar tem que ser muito atento. Então, o cuidado começa pelo olhar, em cada detalhe. E é esse mesmo olhar que reverbera no momento em que eu crio esse projeto, essa proposta de assistência humanizada aos pacientes pediátricos, a partir de uma cartilha que ilustra um centro cirúrgico. Legal, então, tudo que a criança vai encontrar no centro cirúrgico, ela vai ver antes, a partir dessa cartilha. Então, tem a mesa cirúrgica, tem o foco, tem um aparelho de anestesia que já vira um robô, e aí ele já vai... Então, a proposta é essa, é criar uma experiência positiva para essa criança. Exatamente o que você falou, é para chegar lá no futuro e ele lembrar que ele passou sempre por um processo cirúrgico, que ele foi atendido sim no hospital do SUS, mas que de repente ele tem ainda essa cartilha na mão, ou que ele lembre dessas pessoas, tem porque ele não precisa, né, Lili? Porque assim, hoje a gente fala tanto, a vida está tão acelerada, que as pessoas estão tão preocupadas em engrenar, em fazer as coisas, que esquece que às vezes o autocuidado e transformar a vida. Outro dia eu também estava vendo um programa e o cara chegava na rua, era aquelas negócios de piada, e falava assim, me dá um abraço, a pessoa travava. Claro, porque primeiro já te aborda, você já toma um abraço, eu também iria tomar. Mas por quê? Porque a gente já está no nosso eu tão defensivo. Eu falo assim, eu vim de uma cidade do interior, onde a gente sempre dava comida a mesa sempre era muito fácil. Então assim, quem entrava tinha que comer. E a gente, mendigo, não existia mendigo na nossa cidade, para começar, porque o mendigo era irmão. A gente ia lá, levava comida, dava comida, dava teto, dava não sei o que, não se tornava mendigo numa cidade muito pequena. O que a gente traz disso? Eu falo assim, nossas infâncias tem muitas marcas ruins, mas também tem muitas marcas boas. Cada uma aqui tem o seu eu guerreiro, que vocês não têm noção. Quantas coisas você deve ter passado na sua infância, quantas coisas você ressignificou para chegar até aqui. Só que, gente, o mundo tá tão rápido, tá tão veloz, que a gente esquece dos pequenos passos que a gente teve que tomar. Porque quando você fala de uma lutoterapia que tem dentro de um hospital, vocês não têm noção que tem uma licitação, que é uma parte burocrática para você conseguir colocar um livro muitas das vezes ali. Ou você doa do seu livre espontâneo bolso, ou você vai ter que depender da justiça, que é muito. No caso que a Gisele está falando da Polícia Civil, existe um trabalho e que eu acho assim fantástico, porque realmente quem vem de uma sociedade onde não existe polícia no seu meio, que não tem, vê a polícia realmente como ela é. Hostilizada, ela é mais agressiva, violenta. Ela é distorcida pela violência,
é suja, é corrupta, é todos os nomes possíveis e imaginários. Mas se você não tem noção de quantos trabalhos voluntários, muitas vezes eles fazem e eles não procuram reconhecimento. Porque uma coisa que existe dentro do funcionalismo público, em muitas repartições, é a questão da união, que eu acho que tem que transbordar, que tem que ser visto sim, que tem que ser falado sim, porque enquanto a gente for manipulado pelas questões de redes sociais, ou seja lá qual for, programa de TV, qualquer um que vá dizer para você, pegar um recorte e dizer que aquilo dali é uma realidade, duvida. Por que que os podcasts, ele é fundamental? É para você ver a realidade como ela é sem recorte. Porque você vê um recorte é muito fácil. Por exemplo, a Lili tá lá no hospital, pegar um recorte, muitas das vezes ela chamando a atenção de alguém, olha como é, mas não vê todo um processo. E o contexto. Recortar é muito fácil, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender os pequenos movimentos que a gente faz, que eu falo assim, eu sempre dou esse exemplo porque meu consultório é no 6º andar, eu falo assim, gente, para vocês chegarem aqui, independente se você chega de elevador ou de escada, você vai ter que subir o 1º, 2º, 3º andar, ou você vai ter que passar por eles, você não pula essa etapa. Sim. Só que ninguém dá valor ao 1º andar. Porque eles só querem chegar lá no 6º. E aquele processo é que te faz chegar até lá. É aquele processo. E eu vou te falar, as tuas maiores dores está no 1º andar. Está no primeiro passo que você dá. É na hora que você toma a decisão. É na hora que teu corpo te para. É na hora que você transborda. É na hora que você vê. Você falou dos palhaços, Lili, e aí eu lembrei. Porque eu trabalhei, também fiz voluntariado quando o meu pai faleceu, eu falei que eu nunca mais, eu sofri 11 anos de luto do meu pai, e eu falava que nunca mais eu ia sofrer por aquele luto, e eu fiz tudo que eu podia e que eu não podia pela minha mãe, e ninguém entendia por que eu não chorava no enterro dela. Eu falava assim, essa menina é uma bomba relógio, ela vai explodir qualquer outra agora. Mas eu não tinha absolutamente nenhuma culpa, porque o que faltou, que eu acreditei que faltou pro meu pai, eu fiz de tudo possível, tentar as minhas limitações, óbvio que eu errei, acertei, recalculei rota, teve horas que eu atropelei, natural, mas uma coisa que eu não tinha era a culpa. E aí, o que acontece? Você aprende que você leva menos dores, que você leva menos sofrimento. Quando os outros falam assim, mas olha, sua sessão é 1 hora, você tem que acabar. Se eu quiser fazer em 2, eu faço. Né? Não tem regra, quem cria a regra sou eu. Se eu tenho que trabalhar até as 5, se eu quiser ir até as 7, eu vou. Isso é uma questão de humanizar. É de você falar assim, eu me dou. E aí as pessoas, mas você está sendo abusado. Não, calma, existe o abuso e existe a entrega. Existe uma diferença entre uma coisa e a outra. Existe uma coisa quando você faz por você, querer outra coisa quando você faz por oposição ou obrigação que o outro está te impondo. E aí existe uma diferença sobre isso. E as pessoas estão se perdendo muito nisso, né? Se perdendo muito quando chega no hospital, porque vê um médico muitas vezes frio, vê uma enfermeira muitas vezes frio, vê aquela instituição que realmente não tem cuidados públicos, e aí entra ali já com aquela, eu vou morrer. Se eu tiver que operar no SUS, eu vou morrer. Sim. Muita gente tem essa concepção, quando na verdade é um hospital, né, assim como o Pedro Ernesto, que eu falo da minha vivência, mas existem diversos outros assim que oferecem um serviço de ponta, de qualidade, que os melhores profissionais saem daquele lugar ou estão ali naquele lugar, né? Mas é o que realmente, assim, o que a sociedade às vezes cria, né? Aquele perfil, e é aquilo, como uma verdade absoluta, mas nem sempre, né? E aí lá na pediatria, o trabalho que nós fazemos é esse, é levar o brincar através do brinquedo, da troca, através da arte, ou da palhaçaria, ou da música. Como o setor em si, a brinquedoteca, hoje ela é lei. Que legal. Então, por lei, ela é uma garantia da criança. Então, eu falo que a infância, ela é... A infância, a palavra infância significa aquele que não tem voz. Perfeito. A gente já conversou sobre isso. Né, quem vai falar por essas crianças? Somos nós. Perfeito. Quem é que vai lutar por esse direito? Somos nós. Mas o hospital não é lugar de brincar? Então, se a gente for pensar por aí, o hospital também não deveria ser lugar de criança, né? Sim, exatamente. E que sonho seria se elas não adoecessem? Não precisassem estar ali. Mas se assim a gente precisa trazer o que ela de fato... O que de fato é dela, que é o brincar.
O brincar é a linguagem, é a partir do brincar que ela entende o que está acontecendo, ela entende o mundo ao seu redor, significa ela entende positivamente o mundo interno. Então, dentro da própria enfermagem, existe o brinquedo terapêutico. Que legal. Então, que também está regulamentado, né, pelo nosso conselho. Então, o enfermeiro ele pode usar o brinquedo como um meio de fazer a criança entender o que ele vai passar. Ou para ele expressar os seus sentimentos, as suas dores, ou para ele aprender algum dispositivo que ele tenha que passar a usar dali para frente, ou para ele entender aquele momento. No meu caso, eu uso o brinquedo terapêutico para a criança entender o processo cirúrgico. Então, é através da cartilha, através dos próprios equipamentos que ele vai encontrar lá no centro cirúrgico. Então, eu sempre brinco. Se você pega uma máscara de oxigênio, você coloca no rosto de uma pessoa que ela não entende, não sabe o que é aquilo ali, o que você vai imaginar? Se eu pegar uma máscara e enfiar no seu rosto. Que eu tô querendo te ofertar oxigênio ou que eu tô querendo te sufocar e te matar? Primeiro porque aquilo não é nada gostoso, né? A gente é naturalmente tendencioso pro negativo, né? Negativo. Então, quando você leva, mostra aquilo pra criança, brinca com ela, manda ela soprar, olha o balão, tem um balão na ponta, assopra a bola, olha, quem assoprar mais forte ganha. Então, você envolve ela no jogo. Então, não é mais você chegar ali, enfiar aquilo no rosto dela. Não, você vai envolver ela naquele processo. Perfeito. Vai fazer ela entender o que está acontecendo com ela. E aí, minha filha, tudo flui. Eu falo que o brincar com a criança é a linguagem e ele abre portas. Eu acho que é a linguagem do amor da criança, né? Acho que quando a gente consegue dizer para essa criança o que está acontecendo, por que está acontecendo, a gente facilita muito o fluxo, né, de tudo que a gente precisa fazer aí com essa criança. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu ficava mais tempo aqui. A gente vai chamar a Lili. Lili, você já está convidada para um próximo momento para a gente falar sobre outras coisas. A gente quer abordar aí a sua experiência com crianças vítimas de abuso sexual e qual as técnicas que você utiliza para ter uma fala dessa criança. A gente já vai marcar uma nova data. Opa, eu quero dizer que eu aprendi muito hoje. Eu aprendi muito com a palhaçaria. Quero saber mais disso. Sim. Tô até interessada em fazer um curso aí de palhaçaria depois dessa experiência. Vamos juntas. Eu quero dizer que foi muito enriquecedor a gente poder olhar para a enfermagem, para o ambiente hospitalar de atendimento para a criança com essa humanização, com esse carinho, com esse olhar para as emoções. Eu quero dizer, Morgana, que as suas contribuições aí sobre as feridas e foi tão congruente com... tem uma postagem no meu Instagram hoje, quem puder segue lá, Gi Souza Treinadora. Tem uma postagem exatamente sobre as feridas e o que a gente faz com elas. Sim. Então, assim, eu achei fantástico a sua abordagem, tudo que você falou aqui. Eu acho que foi bem condizente com o momento que eu estou vivendo. Por que repetir ciclos? Se eu posso mudar. Se eu posso fazer da minha vida um ciclo melhor do que foi o anterior. Eu vou só contar uma história sobre, desculpa de te cortar. Os palhaços, para quem você deve ter estudado um pouco sobre isso, você sabe o que significa o palhaço? Ele pega toda a dor de ter sido vítima de bullying, de abuso, você não vê palhaço falando, ele cai no chão, você ri de coisas que não é tão engraçada como a gente imagina. Mas um palhaço que só conta uma piada sem tragédia não tem graça. Então, a gente aprendeu, através dos palhaços, a rir da nossa própria dor. Perfeito. E isso é o que a gente fala, transformar a vida do outro. Levar a alegria pro outro. Ou seja, você vê quantas vezes o palhaço cai no chão, ele tropeça, ele cai, ele fala da tragédia que ele aconteceu. Ele não vai falar assim, olha, hoje eu fui lá, recebi meu PIS, eu recebi R$1.500, e aí eu não sei o que fazer com ele, entendeu? E aí ninguém vai rir. Agora fala assim, pô, fui lá, recebi meu PIS e fui assaltado. 3 homens me levaram, 3 elementos, não sei o que. Ou seja, as pessoas estão aprendendo a ressignificar a sua dor. E é isso que transforma a vida. Eu só tenho que te agradecer também. Deixa suas redes sociais para as pessoas te seguirem e ver o seu grande, lindo trabalho que você faz lá. Muito obrigada, agradeço a vocês o convite. Foi uma troca sensacional.
engrandecedora. Espero realmente voltar outras vezes. O convite já está aceito. O convite está aceito. Eu tenho certeza que a gente tem muito a oferecer aí a todos, tá? Minha rede social é liliane.diniz.7. E a rede social do projeto é mundo.dossonhos.7. E vou seguir. Estamos lá, tá? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela contribuição, Gi. Você já é de casa, então assim, a gente transborda aquilo que a gente tem. Exatamente. E são encontros, você vê, eu nem conhecia, nossas histórias se batem, porque a gente precisa disso. É transformar, é pegar a sua dor e fazer o que a gente pode fazer de melhor. O palhaço fez a comédia, você pode transformar da maneirinha que você conseguir, mas é de dentro para fora. Gratidão, um abraço. Tchau, gente. Tchau, até a próxima.